antes. E eu não tenho nenhuma pretensão aqui de ensinar. A gente vai ler um texto que já é bastante conhecido. Uma das funções da igreja é adorar a Deus, né? Nós estamos aqui para adorar a Deus. E a gente juntos, nós vamos aprendendo como devemos e como não devemos adorar a Deus. A Bíblia tem vários ensinamentos de como a gente pode adorar a Deus e algumas maneiras de como nós não devemos adorar a Deus. Então, como não adorar a Deus, também a gente encontra na palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 10, 38 a 42. Um texto bastante conhecido, os irmãos com certeza já ouviram essa história. É uma história bem legal, uma história que aconteceu. E nós vamos ver o que ela pode nos dizer nos dias de hoje. Então, Lucas 10, 38 a 42. Se os irmãos quiserem acompanhar na tela, vai estar também. Ou se quiserem acompanhar na versão que estão acostumados, fiquem tranquilos. É bom porque uma palavra ou outra vai dando entendimento já e a gente vai se encontrando. Vamos lá. Todos encontraram? Ok? Eu bebi uma água e está aqui meio travado. Destravou. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou ao Senhor: não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, a tua palavra por si só já disse, já nos ensina muita coisa. Mas que o Senhor dê-nos entendimento para entender o que ela pode nos trazer, refrescar nossa memória, porque já sabemos o que essa história conta, mas que ela venha nos refrescar a memória, que a gente possa aprender alguma coisa com esse texto. Como eu disse, eu não vim aqui para ensinar, porque eu sei que tem pessoas aqui mais experientes do que eu e mais sábias do que eu, mas esse texto, ele é muito interessante, porque o nosso problema, ele não é tanto a falta de conhecimento. Eu acho que o problema de nós cristãos é falta de memória. A gente sabe o que está na palavra, a gente já conhece muitas coisas, mas nós temos alguma dificuldade em praticar essa palavra. E eu falo isso por mim, não estou acusando aqui ninguém. Eu tenho 2 sobrinhos, não é o Nicolas que está ali, com a minha irmã, a Mona Lisa, mas eu tenho outros sobrinhos da parte da Alessandra aqui, que chama Leonardo e a Ana Clara. E nós estávamos na casa deles semana passada, e o Léo estava passando assim, ele tem a criança de 2, 3 anos, tem aquela fase de bater um no outro, né? Bate e tal, normal. Aí o Léo bateu na Ana Clara, ele foi assim de fininho, ninguém estava olhando, eu estava de olho assim nele, eu vi que ela deu um tapinha nela e saiu correndo. Aí eu fui atrás dele, conversando, sem fazer nenhum estardalhaço, né? Léo, sabia que não pode bater? Que bater é muito feio? Aí ele veio me falar assim, e a professora falou que quem bate faz papelão, né? De 3 aninhos. Ele sabe, a teoria ele sabia toda, mas na prática ele deu um tapinha lá, né? Mas a teoria estava fresquinha na cabeça dele. Eu acredito que nós somos essas crianças muitas vezes. Se eu pedir para citarmos versículos, nós vamos falar uns tantos e quantos outros, mas na hora que nós temos que praticar, existe aquela dificuldade, e com a graça de Deus a gente vai
tentando minimizar esses erros. A Bíblia conta de Marta e Maria que Jesus estava andando com seus discípulos e de repente Marta recebe Jesus na sua casa. E ela começa a preparar um monte de coisas para Jesus, ou começa a fazer um monte de coisas para Jesus. Essa é a minha ideia do que estava acontecendo naquele dia. Eu não sei exatamente o que ela estava preparando, mas vamos supor que ela deu uma inspiração de preparar um churrasco para Jesus. Então ela foi lá, matou um boi, matou um carneiro, matou coelho, que mais? Churrasco. Quem que gosta de churrasco aqui? Glória a Deus, né? Que carne que é boa? Picanha. Então a picanha já estava lá no boi, né? Então foi preparando, preparou a churrasqueira, toda ativista, né? Eu peguei a churrasqueira elétrica e joguei carvão dentro, eu sei como faz, cadê a extensão, onde é que liga? E estou fazendo as coisas, estou cortando a carne, estou preparando a carne. E Maria, em contrapartida, por ser irmã, no extremo oposto, tranquila, sentada, ouvindo o que Jesus tinha para falar. Então eu vejo Marta hiperativa, com talvez o toque, né, aquele transtorno obsessivo compulsivo, né, que tudo tem que estar no lugar e toda desesperada, afoita com muita coisa. E Maria ali sedenta e sensível. Maria estava ouvindo Jesus e eu fico me perguntando o que seria o que Maria estava ouvindo Jesus. E Marta, a Bíblia fala que estava angustiada com tantas coisas, estava cheia de serviço, para tentar agradar a Deus, agradar a Jesus. E sabe aquelas pessoas que criam problema para tudo? Porque ela estava trabalhando, mas ela queria que Maria também fosse ajudá-la. E ela perguntou para Jesus: Jesus, aí, ó, eu estou fazendo todas essas coisas, estou preparando a carne, cortei a carne, já matei não sei o que lá, trinchou tudo que estava fazendo. Não te importas que ela vai ficar aí sem fazer nada? Sabe aquelas pessoas que, eu gosto de uma frase que é: o problema é um problema quando o problema é um problema. Quando o problema não é um problema, não tem problema. Já ouviu essa frase? Quando o problema é um problema, o problema é um problema. Quando o problema não é um problema, não tem problema. Tem pessoas que pegam uma situação e criam daquilo um problema sem solução. E será que a gente é esse tipo de pessoas também? Será que nós nos encaixamos em determinadas áreas da nossa vida, criando problemas onde eles não existem? Que tipo de cristão a gente é? Será que a gente é o tipo de cristão tranquilo, que sabe ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer? Será que a gente sabe absorver aquilo que Ele tem para nos dizer? E a Bíblia fala que Maria estava ouvindo a sua palavra. Eu me pergunto quais eram aquelas palavras. O que deixou Maria tão tranquila, ao mesmo tempo que deixou Marta tão afoita com tantas coisas? E eu fiquei imaginando que privilégio que aquela mulher teve de ouvir as palavras dele. E será que a gente também não tem essa condição de ouvir as palavras que ele tem para nos dizer? Quando eu era adolescente, eu acho que a Mona lembra disso, minha irmã, tinha um acampamento que tinha uma gincana. E a gincana era o seguinte: dizia assim no programa da gincana: leia todas as provas e execute conforme está no programa. Então tinha lá uma lista de provas que cada grupo tinha que fazer. Então, primeiro item: pegar uma laranja na cozinha e levar para os monitores. Então todos os grupos iam até lá buscar aquela laranja. Buscar as moedas embaixo da piscina. Então o pessoal mergulhava, tal. Tinha a lista de tudo que tinha que fazer. No começo dizia assim: leia todo o programa e execute as atividades.
E a última atividade era o seguinte, dizia assim: execute somente a primeira atividade. Era uma pegadinha. E as pessoas tinham que ler todo o programa e chegar no final e falar assim: não, eu só preciso executar o primeiro, eu não preciso fazer tudo aquilo. E eles perderam tanto, porque, né, se desgasta tanto, aquela correria, entra na piscina e corre para lá e corre para cá, no final não era preciso. Eu acredito que na palavra de Deus a gente tem essa mesma regulamentação. Ouça a palavra de Deus e veja o que Ele espera de você. Eu fiquei pensando o que seriam essas palavras, e a gente poderia citar algumas palavras de Jesus. Não era necessariamente essa que Ele estava dizendo, mas eu encontrei tantas palavras que Ele disse e que pode confortar, consolar e tranquilizar o nosso coração hoje. Em Mateus 4,4 diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe para quem Jesus estava falando isso? Para quem? Estava falando para o diabo. O diabo que estava oferecendo: olha, está com fome? Por que você não transforma essa pedra em pão e se alimenta dela? Depois lá na frente ele falou assim: por que você não me adora e eu vou te dar toda essa terra, todos esses palácios para você, se você me adorar? Né? Então eu fico preocupado com que tipo de oferta a gente está tendo, de conquistar, de ser o quê? Quem que ofereceu conquista, reinos, foi Satanás, não foi Jesus. E a gente tem que pensar nisso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No Sermão do Monte mesmo ele falou assim: bem-aventurados, que significa felizes. Bem-aventurados significa felizes, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Talvez ele estava dizendo em outras palavras, mas nesse mesmo teor para Maria: olha, felizes aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão consolados. Não é aqueles que se conformam com o padrão desse mundo corrupto, mas aqueles que têm sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ele falou também no mesmo sermão: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado aquele que pratica a misericórdia, porque ele vai receber misericórdia. Mais para frente ele fala também: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem sabe ele não falou isso para Maria? Maria, bem-aventurados são aquelas pessoas que são puras de coração, pois essas pessoas verão a Deus. Eu gosto muito desse. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se você por acaso está perdido e criando contenda dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no trânsito, a Bíblia fala assim: felizes são os pacificadores, aqueles que onde chegam pacificam o ambiente, que sempre tem uma palavra que tranquiliza, sempre tem uma palavra que acalma. Essas pessoas, segundo ao pensamento de Jesus, são felizes. Não é aquele que vai para cima, eu vou para cima e vou quebrar. Aqui está falando os pacificadores, instrumento de paz. Esses serão chamados filhos de Deus. E eu fico pensando no contrário: infelizes são os que trazem guerra, pois serão chamados filhos do diabo. É o contrário disso. E Jesus foi falando sobre tantas coisas, eu acredito que eles tiveram tempo para falar sobre isso também. Ele falou sobre oferta também. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e falou de comunhão também, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Então, antes de nós virmos aqui adorar ao Senhor,
Está tudo bem com os seus parentes, com a sua família? Peça perdão, perdoe. E depois a gente vem aqui e adora o Senhor com o coração puro. São essas transformações que a gente precisa praticar. Tem versículo que eu não gostaria de ler porque são difíceis, mas é a palavra de Deus. E a gente tem que ler. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na sua face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você uma túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Então, o senso de justiça de Deus não é nada parecido com o senso de justiça que nós temos nessa terra. Dá vontade de falar assim, esse aqui é muito difícil, esse aqui eu acho que não era para mim, esse era para os discípulos naquela época, o texto para nós hoje é outro, né? Esse é difícil de digerir. E tem mais: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Dá vontade de deletar essa daqui, né? Não dá, essa não dá, Deus. Essa também não foi para mim. Amar os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Meu Pai, como a gente precisa de transformação. E Maria devia estar absorvendo todas essas palavras e falar, meu Deus, eu estou dizendo, essa palavra não foi direcionada a Maria, mas eu suponho que ele tenha dito algo semelhante a isso nessa conversa. O teor, a essência da conversa era essa, porque a sua palavra está repleta desses ensinamentos. Depois ele fala outra coisa que aperta mais um pouquinho. Se vocês amarem os que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, qualquer um faz isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ele está chamando a gente para fazer o difícil mesmo. Tenham cuidado de não praticar Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que o vê, o que é feito em segredo, o recompensará. Para quem a gente está servindo? Tantas pessoas que servem, que fazem o serviço para obter algum benefício com isso. Será que a gente consegue servir em segredo, sem anunciar? Levantar uma bandeira, eu estou ofertando aqui para o meu irmão, não sei o que lá, eu estou dizimando aqui tanto, o valor de tanto, porque se eu dizimar tanto, eu posso reivindicar de Deus o que Ele vai fazer na minha vida. Que Deus é esse? Quem que é o servo e quem que é o Senhor dessa história? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso foi depois da oração do Pai Nosso que ele ensinou. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração foi colocada de uma forma tão inteligente que ele te coloca no canto e fala assim, eu vou agir com você da mesma forma que você agir com as outras pessoas. A palavra do Senhor também fala assim, aquilo que você quer que façam para você mesmo, faça pelos outros. E esse exercício, eu não estou contando, alguém nunca tinha ouvido isso? Não é novidade nenhuma para a gente, mas a gente esquece. Eu só estou relembrando, a gente sabe disso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem,
e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Nós vivemos num país com crise, ao mesmo tempo brasileiro, como o mundo todo é consumista, e a gente quer ter as coisas. E o meu celular saiu mês passado, e agora esse mês já saiu outro, e ele está desatualizado, está velho, eu preciso de um celular novo. Eu comprei um carro ano passado, esse ano saiu uma mudança na lanterna, e eu preciso comprar esse carro com essa mudança na lanterna. Sem essa lanterna nova não serei feliz. E a gente entra numa crise existencial interna e não consegue aquietar o coração. Eu não comprei nem celular, nem carro novo. Mas a gente fica assim, angustiado. E passou um carro ali, meu Deus, aquele carro, eu vivo namorando o carro. Passou um carro ali agora que a Lê sabe já as minha lista de esse aqui eu compraria, esse eu gostaria. E Deus sabe de todas as coisas. E ele fala isso depois, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse texto ele estava falando no sermão sobre essa angústia da vida, da gente estar inquieto, correndo atrás das coisas, e como Marta talvez estava inquieta, como que eu faço, como que eu adoro. Existe uma mulher no poço que Jesus encontrou também, né? E ela estava angustiada, como é que eu sirvo, onde é que eu sirvo? Uns dizem que deve adorar naquele monte, outros dizem em outro monte que deve adorar, e ele dá uma resposta para isso também. Na purificação do templo, ele fala assim: tirem essas coisas daqui e parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Quantos lembram dessa história? Que Jesus entra no templo, e ele, no pátio do templo, e ele vê pessoas vendendo bois, porque era a história do sacrifício, do dia da expiação. Sabe qual é essa expressão, fulano de tal foi pego como bode expiatório? Sabe de onde que saiu essa expressão? Dos judeus, que eles tinham essa prática de se apresentar diante de Deus, os sacerdotes, e falavam assim: esse animal aqui vai ser sacrificado em função do meu pecado. Eu menti, eu roubei, e eu vou fazer uma oração agora. Era uma prática, isso acontecia, está lá no Antigo Testamento. E nós vamos sacrificar esse animal, que não tem mancha, como sacrifício do meu pecado. Eu matava aquele animal e ofertava para Deus. Então, fulano de tal o animal foi o bode expiatório, porque esse dia dessa cerimônia chamava o dia da expiação. Por isso, bode expiatório. O dia da expiação era o dia que eu transferia o meu pecado para aquele animal e sacrificava. E tinha esses bois, tinha gente fazendo negócio com isso. E ele falou assim: parem de fazer da casa do meu pai o mercado. E o mercado não é só o que a gente vê do mundo gospel, que virou a sensação do momento, que eu tenho medo disso, dessa sensação toda que está se criando com o mundo gospel. Cuidado com o que a gente está absorvendo. A Bíblia fala que vai ter muitos enganadores aí no meio também. E se eu cobro para vir aqui, eu não sou mais servo, eu sou um artista. Se eu falar assim: pastor, eu estou vindo aqui hoje, mas o cachê é tanto. Que adoração que eu estou fazendo? Que serviço que eu estou fazendo? Que serviço comunitário de nós adorarmos juntos? Só, simples assim. Não estou recebendo nada e nem quero. Mas é simples assim, é serviço, é serviço. Isso aqui é serviço, não somos Igor. Cadê o Igor? Não somos artistas por estar tocando aqui. Somos servos para estar em comunhão. A ideia é a comunhão, adorando ao Senhor. Parem de fazer a casa do meu pai um jogo de interesses. Em outras versões falam um covil de ladrões. Um lugar, sabe o que é um ladrão? Aqui no Brasil é meio difícil a gente ter essa nomenclatura, ladrão, né? A gente quase não conhece o que é ladrão aqui. A gente está cercado de ladrão dentro da política, fora da política, em todo lado. A gente sabe bem o que é ladrão, mas às vezes nós somos ladrõezinhos, porque queremos usurpar uma coisa que não é nossa, a glória de Deus. A glória de Deus é a glória de Deus. E Ele dá se Ele quiser, Ele abençoa se Ele quiser.
E isso que Jesus respondeu para a mulher lá no poço, né? Não se preocupa onde você vai adorar. Todo lugar é lugar de adorar ao Senhor. Todo lugar é lugar de adorar ao Senhor. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Não é vir aqui, levantar a mão e cantar. Isso é uma delícia e muito fácil. E é um prazer para todos nós. Mas é lá no trabalho que nós devemos adorar ao Senhor. É na nossa família, quando o bicho pega, que a gente deve adorar ao Senhor. É ali que deve ser manifestos o fruto do Espírito. Lá em Gálatas está escrito o que é o fruto do Espírito, 5:22. Essas obras que nós temos que manifestar. Não estou dizendo novidade nenhuma, estou relembrando. Por outro lado, a gente vive nesse contexto cristão, que as frases que a gente gosta de usar são frases: tudo posso naquele que me fortalece. E eu podia virar um animador de auditório e dizer para você olhar para o seu irmão que está do teu lado e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos fazer o seguinte: olha para o seu irmão que está do seu lado agora, querido, diga assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, mais forte, tudo posso naquele que me fortalece. O Gugu ficaria perdido com essa animação de auditório, né? Mas sabe que contexto que Paulo estava falando sobre isso? Não é esse contexto triunfalista, que eu determino para Deus o que eu vou fazer. Olha o contexto que estava escrito. Os versículos anteriores diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, olha que loucura, que a gente repete sem saber, tudo posso naquele que me fortalece, e olha o que está antes. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo da vida, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. É nesse contexto aqui, que é o tudo posso. Dá para passar perrengue e tá tranquilo. Confiar em Deus e não criar do problema um problema. Um problema é um problema, quando um problema é um problema. Quando o problema não é um problema, não tem problema. Que crise que a gente está se perdendo. E todos nós precisamos de Deus na nossa vida, todos nós. Eu não preciso fazer aqui, vamos levantar a mão aqueles que estão precisando de Deus, porque seria uma loucura se eu ver nenhuma mão levantada. Todos nós precisamos desse Deus, todos nós precisamos nos relembrar. Nosso problema não é falta de conhecimento, nosso problema é Alzheimer, a gente esquece do que a palavra fala. Com segundas ou primeiras ou terceiras intenções a gente esquece, porque deixa de ser interessante. Porque eu aprendi a me adaptar com a forma do mundo. Lembra que Paulo falou para os romanos? Eu rogo pelas misericórdias do Espírito Santo que vocês não se amoldem aos padrões desse mundo. Romanos 12. Não peguem a forma desse mundo. Por misericórdia, eu imploro para vocês, não fiquem iguais às pessoas que estão lá fora. Mas eu peço a vocês que vocês renovem a mente de vocês, renovem a mente de vocês, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?